Uma molécula de DNA tem 20 mil genes. Cada gene ele pode ter em torno ali de 20 mil pares de bases. Então, se você pensar numa matemática de análise combinatória, é um volume muito grande, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Hoje, acredito eu, e estou sentindo que vai ser um podcast bastante especial, porque também é um tema que fala de nutrição, de genética, algo que eu tenho muita paixão em falar e estudar sobre isso. Afinal, eu sou muito leigo, sou apenas um curioso. Já é sabido, eu sempre gosto de compartilhar alguma frase, algo que está tocando no meu coração, e hoje eu quero compartilhar uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz que eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. De alguma forma leva a gente a refletir sobre o que a gente acredita sobre nós mesmos, além do que a gente está vendo fisicamente. Eu sou Adriano Meriano, eu me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial, sou um empreendedor serial e hoje, nos últimos anos, na verdade, venho dedicando energia na 3F Conecta, que é uma empresa de automação e inteligência artificial direcionada para clínicas e médicos, especificamente áreas da saúde no geral. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Bárbara Pires, que ela é formada em nutrição, também uma mestra em genética humana e biologia molecular. Só de dizer isso, assim, a gente já sente um certo poder na pessoa. E o seu foco é dedicado aí na divulgação e na exploração da nutrigenética, que para mim, eu acho que junto com a inteligência artificial, essa parte de nutrigenética é o futuro. Não tem como fugir disso, porque é a gente tendo mais conhecimento de nós mesmos e utilizando as ferramentas corretas. O nosso tema de hoje é: o seu DNA tem fome de quê? Então, seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigado aqui pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui, de compartilhar o seu conhecimento. A gente tem um ritual que é livre, você pode falar só legal, tudo bem, okay, como você quiser, que é como você chega, como é que tá o seu corpo, a sua mente e como você intenciona, assim, para essa conversa. O que você espera dessa conversa? Então, eu acho que o tema mesmo diz, eu acho que é bola para frente hoje. A gente vai falar de futuro, de tecnologia, a gente vai falar de saúde, então... Maravilhoso. É bem isso. Maravilhoso. Bom, eu introduzi um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Perfeito. Que aqui a gente pula um pouco essa parte da introdução, a gente vai para a coisa acontecendo mesmo. E aí eu quero já começar perguntando sobre medicina de precisão. Esse é um tema, eu conheço esse tema até por uma questão familiar, né? Que tem o meu sogro, na verdade, ele é diretor de uma empresa que oferece esse tipo de produto. Então eu acabei aprendendo. Sou curioso, fico perguntando e aprendo. Mas eu acho que esse é um tema relativamente novo e muito desconhecido. Sim. Então, como é que você diria, assim, para alguém que está chegando assim, o que é uma medicina de precisão? É novo, desconhecido, mas faz mais de 10 anos que a genética saiu das bancadas de pesquisa científica e já está dentro das clínicas, né? Uhum. Antes, há um custo muito alto, hoje a gente já consegue praticar, né, preços mais acessíveis. E a medicina de precisão, ela é o olhar interno. Ela é o que a gente não pode ver através de exames palpáveis. Uhum. Ela é o que compõe você, que é a análise do seu DNA. E ela também vai um pouquinho além, né? Hoje a medicina de precisão, ela não é somente DNA. Elas são os seus resíduos metabólicos, é como sua maquinaria de processamento funciona, formação dos seus neurotransmissores, das proteínas que te compõem. E tudo isso, hoje a gente tem as ferramentas para analisar quem é você bioquimicamente falando. Você acha que um dia isso pode chegar... Eu tive umas semanas atrás, uma entrevista com um professor aqui de inteligência artificial, e ele usou um termo que eu copio muito esse termo dele, que ele falou sobre o processo de inovação. Uhum. E ele disse que dentro dos ciclos de inovação, a gente tem uma etapa que é a etapa que seria uma última etapa da tecnologia, é quando ela vira uma tecnologia de uso de bem comum.
Então, ou seja, tá no dia a dia já. É o celular, é a energia elétrica, ele deu um exemplo, né? Que antigamente a gente não... Antigamente a gente, era uma novidade. É a internet, o computador. Hoje já é né? algo assim, a internet é normal, é bem comum. Você acha que um dia essa parte de conhecimento do gene, ele vai chegar a ser uma tecnologia de bem comum, assim, vai ter acesso para todo mundo, as pessoas isso vai ser o normal? Sim, vai ser. A inteligência artificial vem também para trazer isso na parte genética, né? E acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma crescente impressionante de sequenciamento genético. Há 4 anos, a empresa que criou as máquinas que fazem sequenciamento, ela perdeu a patente, então a gente já tem hoje entrada de máquinas chinesas no mercado brasileiro, a um custo de 1/3 do preço das americanas, e com um tipo de agilidade nesse sequenciamento também maior. E não por trás, a tecnologia ela vem junto com softwares, com maquinaria, com a parte de programação, que é a que faz realmente a equação dessa leitura do DNA, da parte chinesa, japonesa, muito boa. Então, a gente está conseguindo tornar tudo isso um uso de bem comum já mais na área da saúde. Mas daqui a muito pouco tempo, eu acho que nessa margem de 10 anos, a gente vai ter sequenciamentos muito mais populacionais, a baixo custo, acessíveis para todo mundo. Eu cheguei eu já fiz alguns diferentes tipos de testes genéticos, né? E aí, assim, é um negócio absurdo, assim. É 70 páginas de documento, assim. É uma coisa... É uma bíblia sobre você, né? Isso. E ali, eu vou falar de uma forma bem ignorante, assim, que é o meu lugar, né? Então tem lá... A gente vai traduzindo. Tem lá os genes, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem os genes, as composições deles, as combinações e as possíveis combinações que compõem. Dos genes ali, Então, o que a gente poderia traduzir aqui para as pessoas é que quando você faz uma avaliação genética, existem tipos, né? Mas vamos falar de uma forma geral. Você faz uma avaliação genética, você constrói um mapa sobre como você funciona internamente através de algo que você não vê. A gente não vê a genética, a gente só vê, faz um exame de sangue, tá ali, tem o sangue e a coisa tá fluindo. Essa informação, esse mapa, ele não muda, certo? Isso. Então, uma genética, você nasce com ela. Sim. O meu sogro, talvez ele tenha copiado de vocês, mas ele diz que genética não é destino. Exato. Certo? Então, assim, eu tenho uma genética para ser obeso. Isso, não significa... dentro da nutrigenética, né? A gente não tá falando das genéticas de doenças raras. Não, exatamente. Eu vou passar por ela também, mas vamos supor na parte... Você tem uma genética clara de várias combinações de genes que há uma tendência absurda a você ser obeso. Significa que, às vezes, você vai comer a mesma coisa que uma outra pessoa e vai engordar muito. Exato. Então, você vai ter que ter um cuidado disso. Então, é uma informação que você vai perceber ela no dia a dia, mas às vezes você não vai compreender a causa raiz. Às vezes você vai se culpar que você simplesmente é só sua alimentação. E às vezes não pode ser isso. Então, guarda na caixinha, esse é um lugar da nutrição. Sim. Tem um caso muito famoso da Angelina Jolie, isso. que ela retirou, né? Ela retirou mamas e ovário. Isso, porque ela, durante uma avaliação, ela entendeu que ela tinha um índice altíssimo... Ela tinha uma mutação, né, genética para poder ter câncer de mama, né? Então, você vê, hoje nós temos uma outra esfera agora, dentro da questão genética, que... Você vê como eu enxergo a genética como algo muito amplo, né? Então, eu posso tanto pro lado da nutrição, que vai tornar a minha vida melhor. Ou seja, se eu tiver um bom corpo, eu vou produzir melhor, vou me movimentar melhor do que uma pessoa obesa, certo? E se eu tiver uma avaliação de que você tem chance de ter Alzheimer, infarto, uma série de... aneurisma, alguma coisa assim, e você vai para um outro lugar. Como você de dentro, assim, enxerga esses dois lugares? Porque no fundo, na minha cabeça, parece que virou exata a matemática, virou matemática exata a coisa. E assim, e não é, entendeu? Então agora ficou fácil, agora eu faço exame, sei o que eu vou ter, vou tratar e acabou, entendeu? Então, a genética, ela trabalha com odds ratio, com a probabilidade estatística, né?
Essa genética da nutrigenética. Inclusive, a genética da Angelina Jolie também, só que é uma probabilidade estatística muito elevada que ela tinha ali. E ela já tinha um histórico familiar de mãe, tia e avó que teve câncer de mama. Por isso, ela procurou um médico geneticista que fez um sequenciamento de um gene chamado BRCA1, BRCA2, e esses genes delas apareceram mutados. E esses são genes que aumentam em até 90% o risco de desenvolvimento de câncer de mama bilateral, ou seja, nas duas mamas, e câncer de ovário. Pô, 90% é Exatamente. quase Você certeza, tem 10% né? de chance de escapar, mas eu, como ela, não arriscaria os meus 10%. Pô, você vai pular de paraquedas, 90% de chance merda. dele não abrir? Porra, não vou pular. Não vou. Então, assim, ela tomou o que a gente chama de medida profilática nesse cenário, que é a retirada e realmente, sem o tecido, ela não vai desenvolver a doença. Quando você fala da obesidade, hoje os estudos mais recentes de obesidade, eles apontam que essa obesidade, a gente tem vários tipos de obesidade, mas a obesidade que a gente está falando é essa obesidade multifatorial, multigênica. Na parte genética, ela chega a ter mais de 300 genes envolvidos. Uau. Um painel hoje genético, a gente faz em torno de 12, 15 genes. Então, a gente pesca os mais importantes, os que estatisticamente na literatura a gente consegue computar ali com a variação de 5%, né, nessa formação desse fenótipo, que é a obesidade. Tem gene que é mais importante, então a gente consegue colocar dentro do painel esses genes. Então, a gente aproxima muito a genética da sua bioquímica, que é o seu funcionamento interno. Então, a gente também gera uma probabilidade estatística. Então, a partir dessa genética, eu tenho um valor estatístico de risco de obesidade. E por qual motivo? Essa pessoa ela tem alterações em genes responsáveis pela termogênese, que é a nossa produção de calor. Então, ela tende a ter um organismo mais poupador de energia, ou seja, de caloria. Então, a oscilação calórica para ela não é muito legal. Ela tem um perfil bioquímico que precisa de calorias mais baixas. Vamos tentar aqui fazer um desenho. Bora. Para as pessoas entenderem. Então, como funciona até chegar nessa parte do laudo? Então, eu faço a coleta desse exame. Coleta bem simples, você já viu, né? Por swab, né? Swab de mucosa oral. Então, assim, é tipo um cotonetezinho que você esfrega dentro da bochecha. Na bochecha, fica esfregando alguns segundos ali, né? 60 segundos aproximadamente. E ali já tem seu DNA, porque todas as suas células, ela tem o seu DNA. E aí esse material ele vai para um laboratório. No laboratório a gente vai extrair ali, vai quebrar suas células, são processos né, que a gente faz lá dentro. Dali a gente vai fazer a extração do seu DNA, depois a gente vai para a parte que vai amplificar esse DNA, ou seja, a gente vai transformar em muitas moléculas de DNA, a gente consegue duplicar esse seu DNA, e a partir daí a gente vai começar a fazer sequenciamentos. E sequenciamentos de DNA, no caso dos painéis que a gente tem, a gente escolhe regiões desse DNA para sequenciar, ou seja, esses genes. Eu não vou sequenciar tudo. Então, na hora que você escolhe fazer o painel genético que vai ver risco de obesidade, de hipertensão, eu não vou saber sobre câncer, eu não vou saber sobre tudo da sua vida genética. Eu vou saber sobre aquele assunto específico. Deixa eu tentar colocar a bola no chão aqui. Então, o que a gente está dizendo é que, tudo bem, você uma vez coletou a amostra do DNA, eu envio isso via correio, hoje em dia normal, isso vai chegar no laboratório, que vai multiplicar isso, vai multiplicar esse DNA para que vocês tenham uma maior porção de análise, e aí você vai pegar a fração disso de acordo com o que você está endereçando para aquele estudo. Se é um estudo mais por uma linha cancerígena, se é um estudo por uma questão de nutrição. Então, é como se a esteira do nosso DNA tivesse várias frações. Sim. E cada fração vai corresponder a alguma coisa. E a gente está olhando a fração. Olhar a fração é porque a gente não tem hoje capacidade tecnológica de olhar tudo, ou porque a análise combinatória é tão grande que não dá para olhar tudo ao mesmo tempo. A gente olha pedaços, né, frações, como você disse, para facilitar mesmo, para deixar mais objetivo. A gente tem capacidade de olhar tudo, tanto que a gente já faz os exomas, ou sequenciamento total de DNA,
São exames mais caros, que requer mais tecnologia, mais dados, computadores melhores para rodar esse material. O nosso DNA todo sequenciado, numa amostra de DNA, ele ocupa mais ou menos meio tera. Uma amostra meio tera. Sim. Então, na hora que eu chego no laboratório com 5 amostras ali, eu vou ter 2,5 teras ocupados de dados para rodar. Muitos dados. Assim, só para o pessoal ter uma proporção, gente, assim, 1 terabyte de dados, de informação sobre você é muita coisa. Aham. Assim, é muito, muito, muito mesmo. A gente tem em torno de 20 mil genes em uma molécula de DNA, só que se lembra que eu disse que a gente multiplica esse DNA, né? Porque é muito difícil a gente pegar algo que é nano e tentar olhar somente ele. Então, a gente deixa aquilo maior, né, em volume maior, para conseguir olhar. Então, uma molécula de DNA tem 20 mil genes. Cada gene, ele pode ter em torno ali de 20 mil pares de bases. Então, se você pensar numa matemática de análise combinatória, é um volume muito grande, né? E assim como a programação na computação, o DNA ele também funciona num sistema binário. A gente usa 4 nucleotídeos, que é aquelas letrinhas que no seu teste mostra ali, A, G, C, T. Então, eles combinam em pares e aquilo dali vai direcionando a gente como é que está programado esse gene para funcionar. A computação quântica, assim, chegou, já flertou em algum lugar nesse? Porque você imagina, né? A gente tá falando que hoje existem algumas discussões dentro do campo do Bitcoin, dentro do campo da criptografia, de que a computação quântica quebraria essas senhas que a gente tem hoje em alguns segundos, né? Ou seja, significa que a computação quântica ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que nós temos hoje. Se eu imagino que processar 2 teras de informação para hoje vai levar um X tempo, numa computação quântica eu vou levar muito menos X tempo. Né? Então, imagina que eu teria mais respostas mais rápidas, analisando tudo, talvez, de alguma forma. Já tem algum flerte disso, dentro de, tipo, dos doutorados lá, alguém que... Aqui no Brasil não, né? O primeiro computador quântico do Brasil, ele vai ser instalado na Paraíba, próximo a João Pessoa, já foi autorizado, é um projeto de governo federal, com China, com alguma coisa, e tem até iniciativa privada também, e tem aportes para o uso dessa tecnologia na área de saúde, principalmente na área desse desenvolvimento das doenças raras, que realmente vai ser uma virada de chave, né? A gente conseguir sequenciar, por exemplo, na época da Covid, demorou alguns dias até sair o DNA né, do Covid-19, feito por Jaqueline, uma pesquisadora brasileira, mas ela poderia ter demorado 20 minutos se a gente tivesse uma capacidade de processamento de dados quântica, né? Não, e é isso que a tecnologia quântica vai permitir, vai ser um aceleramento dessas informações. Maravilhoso. Tá, então voltando, eu vou escolher essas frações do que eu quero estudar e... Legal, peguei essa fração. Essa fração que vamos supor que a gente vai falar de nutrição. Vou pegar dentro da minha esteira. DNA, tem vários genes e a gente vai escolher os que trabalham com isso. Os genes que correspondem à nutrição. Isso. Beleza, selecionei esses genes. Aí eu gero um relatório. Aí tem uma computação envolvida, né? Sim. Então tem algum algoritmo ali que através daqueles genes irá montar aquele relatório que a gente tem sobre informação sobre nós mesmos. Que eu chego nas 70 páginas. Isso. Antes do relatório a gente tem um bioinformata e também tem a bioestatística. E o que é isso? A bioinformática é a área onde a gente vai tratar esses dados. Tá. E a bioestatística é onde a gente vai quantificar esses dados. Tá bom. E aí, isso tudo para ter aquele percentual que aparece dentro do seu relatório. O seu risco de obesidade é 5, é 10, é 15, é 20%. De onde vem esse número? Vem a partir da bioinformática, que fez a captura dos dados e o tratamento dos dados, e da bioestatística, que quantificou esses dados. E essa quantificação de estatística é baseada na quantidade de genes? Na somatória deles? Ou tem N fatores? N fatores. Tem N fatores. Então, a bioestatística de múltiplos inputs ali. Tem um gene dentro da obesidade que ele tem um peso mais ou menos de 20%, que se chama o FTO.
É um gene bastante importante. Uhum. E tem outros genes que vão ter 10%, 5%. E de onde vem isso? A partir dos estudos científicos que fazem uma correlação, né, da pessoa que tem obesidade com a presença desse gene que tem essa variação. Legal. Chegamos então no relatório em mãos. Aí a gente entra para a parte que para mim é a parte mais chata, assim, do processo, de que eu tenho muita dificuldade, no meu ponto de vista, por uma certa, sei lá, um despreparo, assim, de saber, de traduzir esse relatório, que é a parte clínica ali, médica, né? Então, com esse relatório, ele não é... Embora ele tenha muita informação, ele não é tipo autoexplicativo que sozinho, você só precisa fazer o relatório e você já vai saber tudo ali. Não, você precisa de alguém lendo aquilo e traduzindo para sua vida real e te explicando como aquilo vai funcionar, entendeu? Pô, às vezes tem uma comida que tem num item que não pode faltar nunca na sua alimentação, porque senão isso pode desencadear uma série de outras coisas em você. Como você enxerga essa parte do conhecimento médico em termos da medicina de precisão? Assim, aqui, se você puder tentar, a nível de amostra mesmo, assim, como é que a gente está a nível de maturidade? Então, os médicos ainda estão muito no começo, ou a gente já está mais perto do meio? Como é que você... Eu acho que a gente está no momento da transição do começo para o meio, né? Aumentou nos últimos 4 anos, aumentou esse interesse médico pela área. Realmente, eles saem da faculdade, eu também saí, todos os profissionais de saúde, a gente sai da faculdade mal sabendo o que é um DNA, muito menos entendendo essas análises, né, que o painel genético ele traz. Então, assim, hoje a gente vê que existe já uma mobilização de interesse por parte dos médicos, dos profissionais de saúde, de entender, cara, meu paciente, ele não é só isso que eu tô vendo. Eu sei que existe uma genética por trás e como é que eu posso, né? O que é que eu preciso estudar, eu preciso entender mais isso. Então, hoje, ainda bem, a gente está tendo essa demanda de... Eu preciso de conhecimento a respeito disso. Legal. Então, muito bom. Adorei. Estamos chegando lá. Estamos evoluindo aqui. Vamos falar da parte da nutrição, né? Então, direcionar para essa parte de nutrição. Até então... de novo, dentro do meu campo da ignorância, que eu posso ter, porque não é a minha área, a gente imagino que tudo na área da saúde é baseado em, certa forma, estatística. Sim. Ou seja, hipóteses, estatísticas e prova, é ciência. Então, quando a gente desenvolveu metodologias de nutrição, foi baseado em grandes amostras, talvez possam ser empíricas, tácitas, como foi no passado. E aí eu tenho uma amostra de que para você emagrecer, você tem que comer, diminuir carboidrato, fazer isso, beleza, tem uma formulazinha. Quando a gente chega e fala agora da medicina de precisão, a gente tá, tipo, dando um mergulho gigantesco, dizendo, gente, legal, não comer carbo tem uma tendência a você emagrecer, todavia... Pode ser que para o seu gene específico, se você tirar esse elemento ou fazer alguma coisa aqui, isso pode te prejudicar. Então, como é que você correlaciona, assim, essa medicina até então que era padronizada, essa nutrição que era padronizada, para uma nutrição agora que é muito específica para cada pessoa, não tem padrão mais, você é o padrão. Como é que você correlaciona isso? Como você disse, o que a gente tem hoje ainda de informação é baseado em dados demográficos, que são de volumes, né, de pessoas muito grandes, e esses dados eles geram uma coisa que chama curva de Gauss, que é uma curva... Gauss. Tá. G-A-U-S-S. A curva de Gauss é aquela curva quase do formato do Pequeno Príncipe, né, que a gente tem uma reta, uma base, depois ela sobe, tem um ponto ali, e depois ela desce, né, uma curva. E por que essa curva de Gauss ela é importante? Porque ela seleciona um meio onde a gente encontra a maioria que responde a X coisa. Tipo, a maioria das pessoas com redução de carboidrato, elas conseguem emagrecer. Só que aí a gente tem nas pontas dessa curva minorias. Pessoas que não respondem a isso, né? Então, nos dois extremos. O que a gente faz dentro da
dos estudos populacionais é descartar essa ponta e trabalhar com o dado da maioria, com a massa. E ok, na hora que a gente está precisando trabalhar com epidemiologia, ok, na hora que a gente está precisando de trabalhar com a parte pública, que o volume de pessoas é muito grande. Mas a medicina de precisão, ela vem para ter um olhar cobrir toda único, a faixa. cobrir toda a faixa. Exatamente. Então, assim, eu não quero só saber se você está dentro de um ponto de maioria. Eu quero entender você, mesmo que você esteja fora desse ponto. Então, é aí que entra. Eu consegui ter um olhar de você de forma única, realmente. Você tem a gente tem uma proporção hoje, assim, de... Quantos seriam esses extremos, assim? Tem como quantificar isso? Hoje a gente olha de uma massa, a média é 60%, ou seja, tem 20% de cada lado que acaba não correspondendo igual a essa grande... Nas curvas epidemiológicas é menos de 20% que corresponde. Só que aí a gente está falando de uma curva de obesidade, uma curva de glicemia, uma curva para cada coisa que a gente vai analisando. Chega uma hora que você pode estar dentro de uma curva, num ponto, e você pode estar fora em outro ponto. Que então, loucura. Tipo, na obesidade você pode ter uma genética populacional, que corresponde, assim, como 80% da população. Mas, de repente, com relação à hipertensão, não. Você está fora dessa curva. Eu lembro... Vamos entrar num tópico agora de conectar isso com inteligência artificial, Sim. né? Então, eu lembro quando eu estava no mestrado na USP, de mestrado de análise de sistemas, há alguns tempos atrás, eu tive uma aula de reconhecimento de padrão. Sim. E assim, nossa, foi acho que uma das aulas mais complexas assim para mim, porque eu achei que, nossa, reconhecimento de padrão, a gente vai olhar para uma parte, né, mais... Eu floreei a coisa, eu romantizei a coisa. Pô, a matemática, assim, infinita. Genética é matemática. Como é que eu calculo o tamanho desse cartão aqui do Plaud dentro do... Então, peraí, eu tenho que saber o tamanho da folha, a partir do tamanho da folha eu vou calcular o tamanho dessa massa aqui. É uma doideira. E aí chegou agora, ou seja, tinha reconhecimento de padrão, e inteligência artificial não é algo novo, está se tornando agora algo mais... comum. Ela tá chegando no bem comum, exatamente, né? Ainda tá dentro da fase da inovação. O pessoal, eu dei uma aula essa semana, né? A gente tá chegando na fase são etapas, né? Na terceira estágio, a gente tá do segundo pro terceiro estágio, que é esse terceiro estágio. Nesse estágio agora que a gente tá é euforia. Dentro do segundo, o próximo é desilusão. Falei, não funciona, isso não serve pra nada. E depois o quarto estágio é tipo, legal, entendi como lidar com ela. Como que a inteligência artificial contribui para esse movimento, né? Porque ela consegue ter uma capacidade de processar grandes volumes de dados com os modelos matemáticos treinados. Também é um algoritmo estatístico, não tem nada. Quando eu dou aula de IA, eu falo, gente, IA não tem nada de inteligente. Exato. Não tem nada de super inteligência assim, é matemática. Se você não mostrar a probabilidade estatística da palavra farinha está conectada com ovo dentro de um contexto de receita, ela não vai saber que aquilo é aquilo. Então não é super inteligente, não consegue pensar sozinho, né? Como você percebe agora que a IA pode ajudar nesse contexto, assim? Adriano, hoje a IA é meu estagiário. Que maravilhoso. O que foi que aconteceu? Informações que eu demorava para cruzar de maneira papel, na mão, né, analisando, a partir do meu conhecimento, a gente consegue hoje imputar dentro do IA, jogar um laudo desse no IA e ela pensar, fazer o que eu faria. Mais rápido. Mais rápido, economizando o meu tempo, né? Me deixando mais livre para outra coisa. E ela consegue fazer o que eu faria. Mas, lógico, como você falou, eu precisei treinar uma IA para ela conseguir fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com a minha linguagem, com a minha estatística, a partir dos dados que eu tenho. Não sei se a gente pode, mas acho que fica tranquila. Que modelos, assim, você entende hoje? Tem algum modelo... algum LLM específico que é um modelo treinado para a ciência, ou você pega o modelo popular ali... A gente pode falar marcas? Oi? A gente pode falar marcas, né? Pode, não tem problema. Então tá. Tipo o ChatGPT, o Claude, ou outros modelos assim que dentro do uso comum tá sendo mais acessível, ou a ciência tem um modelo específico? A Google tem uma plataforma, a Google tem uma base de estudos de genética muito grande. E ela tem uma IA
própria para a gente conseguir colocar esses dados. E ela é muito boa. Sério? Muito boa. Mas aí você precisa de dados brutos, você não consegue colocar um laudo daquele, você consegue colocar dados brutos ali dentro, que é, na verdade, dado bruto é o gene, a localização da alteração genética e o alelo. É bem técnico mesmo. Bem assim. técnico, mas é bem legal. Mas aí, hoje, a que me surpreendeu mais e que eu vejo que tem uma entrega muito legal e rápida é o Cloud. O Cláudio, não, assim, isso aí muito o queridinho boa. Do momento, Fui ter que fazer uma assinatura, estou pagando Anthropic. Não, eu gasto, não vou falar hoje gasto porque... ela mas é isso, é um investimento, do meu estagiário, então, tipo, eu ia meu falar tempo... sobre isso, eu invisto mais ou menos uns R$1.800 por mês de IA. Todos os dias eu recebo laudos de médicos, né, para poder fazer isso que você estava falando, que é essa complicação da interpretação. E o que é que eu faço com esse meu paciente? O que é que essa alteração aqui quer dizer? Então, eu recebi e fazia tudo muito. Vamos olhar ali as 80 páginas e eu vou destrinchando aqui o que é que a gente vai fazer, vamos montar a conduta, tudo. É possível... Hoje, Cláudio. Não, o Cláudio é o queridinho, eu sei. Eu também, assim, eu já testei vários modelos, assim. Tem vários... É legal que tem modelos pra tudo, né? Tem um Consensus pra pesquisa científica, o Perplexity pra você fazer algumas outras pesquisas, mas é tipo um Google mais... É isso, você usa um pra pesquisar, outro você usa pra fazer análise dos dados ali, que é muito boa, outro você já consegue colocar... Esse do Google tem nome? Tem, Nossa, eu não tô lembrada agora, mas é do Google, não, tudo do bem. Google, é dentro do Google, você precisa fazer uma assinatura, não paga, mas você faz um cadastro e você tem que estar vinculado ou a uma empresa da área ou a um grupo de estudo dentro de alguma universidade. Não, faz sentido. Porque faz sentido, não né? É dado aberto. Não é dado aberto, entendi. É porque é um dado de estudo, é científico ali, né? E acaba assim, a Google hoje está investindo muito em tecnologia de saúde, pensando já nos computadores quânticos. Isso lá em Santa Cruz, na Califórnia, já é algo que está dentro deles, da rotina deles. Então, eles estão cooptando dados também para entender essas populações, né? Hoje, a genética tem esse peso. A gente entende populações através dela também. Por que ainda não... Assim, eu sempre penso que quando existe uma dor, essa dor não foi resolvida, eu não acho que, ninguém mais teve essa dor. E se não resolveram, não é porque também não quis, é porque realmente tinha um grau de dificuldade que não foi tão simples resolver. A dor de a gente não ter essa análise ainda que mais simplória sobre o seu laudo é um problema, tanto para o médico, que você já está falando que você recebe muitos laudos disso para poder ajudar o médico, quanto para nós, consumidores, usuários, sobre isso. Qual é o grau de complexidade de talvez fazer por amostras também? Eu vou ter um modelo que você treinou para a nutrição que vai atuar sobre, talvez até mais micro ainda. Esse aqui é uma nutrição focada em emagrecimento. Então, tudo que for emagrecimento, esse modelo vai responder. Isso tem um nível... É alta complexidade? Não, não é alta complexidade. Eu vim pensando sobre isso há uns dias e uma coisa que realmente eu consegui analisar foi que quando chegou essa parte de nutrigenética, se criou um ambiente muito próprio dessa informação. Então, eram alguns poucos médicos, alguns poucos nutricionistas, algumas poucas pessoas que se interessavam. E em torno disso virou uma redoma. São dados muito complexos, a gente precisa de pós, a gente precisa... E esqueceram de que a gente está falando realmente de uma tecnologia e de que para ela se tornar um bem comum, como é algo que eu desejo que ela se torne, a gente precisa tornar esses dados mais facilitados, mais mastigáveis, mais práticos. Né? Ele precisa ter uma resposta do que eu vou fazer com o meu paciente. Eu não quero somente entender que ele tem uma variação no MC4R, isso deixa ele com mais risco de compulsão alimentar. Não, o que é que eu faço com o meu paciente? O que é que essa alteração vai fazer? Só que parece que isso foi muito protegido no início dessa chegada dessa tecnologia de genética aqui. Pra gente de fora, né? Como leigo, a gente olha pra isso e fala assim, não. Parece que existe uma super complexidade e que isso é quase que inacessível, então algumas pessoas só que sabem. Só que hoje, com o acesso à ferramenta que nós temos, eu me questiono, por que não tem, cara, assim? Eu tenho um modelo lá que faz uma pesquisa.
que faz pesquisa científica. Eu tenho um modelo que é bom para criar plataforma, outro modelo que é bom para fazer código de programação. Por que eu não tenho um modelo que vai ler fazer um laudo genético, um laudo né? genético baseado tal. E às vezes não precisa ser sem amplo, pode ser fracionado. Ó, esse aqui é um modelo específico para nutrição, esse aqui é um modelo específico para doenças cardiovasculares, entendeu? Sim. Tem alguém, você já viu alguém fazendo isso? Tem dentro do seu campo, você percebe que tem algum... Tá iniciando isso. Um laboratório acabou divulgando um IA, mas é para o laudo próprio deles, não é para laudos abertos. Mas a gente, assim, é algo que eu tenho pensado bastante e de maneira ampla, né? A genética, ela ficou distante porque foi criado em torno dela algo muito científico. Então, até o profissional de saúde, ele acha que é algo de bancada, de estudo, não é algo palpável. E a gente precisa quebrar essa ideia. Precisa ser... Porque a gente tem muitos formatos, né? O formato super avançado é a gente desenvolver o nosso próprio modelo. Pô, isso é igual o modelo do Google, que é focado para isso. Isso existe um alto grau de complexidade que você vai ter que treinar um modelo matemático e estatístico para isso. É um ponto. Isso. O ponto que eu tô reforçando aqui é o ponto do informacional. É só informação, é basicamente uma análise, é um deparo ali com uma combinação que você colocar. Seria possível, por exemplo, utilizar os modelos já existentes hoje, como, por exemplo, o Claude, treinado especificamente por um viés que seja de nutrição, e a gente utilizar essa base como consulta? Sim, isso é possível, ainda não feito. É possível, isso é algo que precisa ser acelerado para a gente ter esse uso mais comum massivo, da genética, né? mais massivo da genética. Porque ela vai trazer informação sobre o seu paciente, né? Eu vejo muito o distanciamento do profissional de saúde com essa tecnologia. Ele quer, na verdade, a resposta, mas ele não pensa em como vai chegar ali. Então, treinar um cloud, como eu treinei o meu. Como treinou o seu. Como eu treinei. E o meu eu não treinei só para genética. Eu tenho ele treinado para microbioma, para análise da parte de marcadores inflamatórios intestinais, análise de microbiota. Eu tenho um treinado para genética e tenho um para metabolômica. Traduz para mim, o que Então, é vamos metabolômica? lá, metabolomica é uma análise que a gente faz a partir da urina e ela analisa os metabólitos. Metabólitos é tudo que o nosso organismo gera, produz a partir dos processamentos dos nutrientes. Então, é resíduos de neurotransmissores, é resíduos do comportamento do carboidrato no seu organismo, da sua produção de energia. Tudo isso a gente analisa na metabolômica. Como é compreender o ser humano por uma outra perspectiva? Eu acho que é o meu jeito de olhar também. Não, mas talvez a minha pergunta ela é mais filosófica do que racional, porque você tem acesso a uma visão do ser humano que as pessoas não têm. Tipo, o resíduo do que você processa de alimento e de proteína, do que for, que sai na sua urina. Então, você tem uma compreensão do corpo quase matemático, assim, Dentro entendeu? de casa, eu digo muito que saúde é uma conquista diária. Eu digo isso pro meu pai, pra minha irmã, dentro da minha casa, eu falo muito, assim, pra quebrar a ideia de que a gente é saudável. A gente não é saudável. E eu vejo isso todos os dias. Eu vejo atletas com marcadores inflamatórios altíssimos, o que a gente sabe que reduz a expectativa de vida, reduz a performance a longo prazo. Eu vejo pessoas que se alimentam bem, mas que estão com alterações ali. Então, assim, ser saudável, eu não estou falando também da longevidade a nível centenária, mas eu estou falando do viver bem. Qualidade, da né? qualidade de vida. Enquanto você estiver vivo, bem, cabeça funcionando, musculatura bem, é uma conquista diária. Então, cada vez que eu olho para uns exames desses, eu vejo que a gente precisa, talvez, se esforçar mais em alguns pontos e se livrar de outros pontos. A vida atual, ela tá botando a gente também num estado de alerta constante. Eu tenho para mim que essa parte de nutrição, assim, eu acho que
eu acho que eu tenho, é um campo de percepção, assim, de que é reduzir danos. Sim. Eu acho que não, Sim. falar, vou ver saudável. Peraí, eu não planto mais o que eu como, eu não sei de fato a origem disso, eu vou reduzir danos, tá? Eu vou cozir, eu vou limpar, eu vou esterilizar, eu vou fazer o que for possível, mas... Pô, o que o cara utilizou mas lá não posso deixar de respirar o ar poluído de São Paulo. Ainda assim tem uma chance, eu saí de São Paulo. Então, assim, pra mim, eu já melhorou muito, assim. Eu moro 100 km de São Paulo, é uma outra qualidade de vida, natureza em volta, assim, maravilhoso. Mas é reduzir danos, porque tá no dia a dia, assim. Eu sei que agrotóxico o cara usou naquele alimento, entendeu? E o que isso vai levar. Eu realmente acho que é reduzir danos, porque ser o super saudável, eu acho que nós não temos tecnologia para isso, assim, no meu ponto de vista. E estatisticamente tem se mostrado desnecessário. A gente tem super idosos que não fizeram tantas coisas mirabolantes na vida, né? Viveram ali a vidinha deles, assim. Você sabe que tem essa estatística dos outliers é muito interessante, né? Porque... é igual quem fuma, né? Você fala, pô, cara, não fuma, tal, não é um hábito saudável, tal. O cara, pô, meu tio morreu com 90 anos, sabe do quê? Pô, ele teve um problema no dedão do pé, nunca foi pelo cigarro. Então, assim, o cara pega uma estatística, né, do outlier e leva pra massa. Leva pra massa, que não, todo mundo vai ser assim. fosse, Não é assim, né? Então, legal. A gente também não tem dado suficiente ainda para dizer qual é o exato motivo pelo qual essa pessoa viveu 120 anos. 120 anos, exatamente. Minhas 2 bisavós viveram até os 100 anos. Olha só. Materna. Moravam no interior, as duas no interior da Paraíba, comendo muita comida que vinha de sítio. Então, assim, mas a gente não sabe se aquele senhor aqui de São Paulo, né, que tá vivendo até os 100 anos ali, qual o impacto nesse estilo de vida. Mas é o que eu falo muito, assim, a gente tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe o caminho. Mas o que a gente sabe que não faz bem e a gente puder tirar, vai facilitar esse caminho. O mundo, assim, eu vejo que me parece também, de novo, um campo análise empírica, assim, porque a gente chegou num pico de loucura e aí o mundo começou a dar uma despertada aí, acho que a pandemia talvez foi um grande choque anafilático ali, de peraí, deixa eu ver, né, um desfibrilador em você para pessoas começarem a acordar e olhar um pouco mais a saúde. A gente vê que refrigerante tem diminuído, bebida alcoólica de certa forma tem diminuído, cigarro tem diminuído, então são indícios de marcadores disso, né? Mas ainda num contexto geral, como é que você analisa, assim, da perspectiva da saúde, como é que tá o mundo hoje em termos de saúde, assim, nos estudos que você já teve dentro do mestrado, a nível de amostragem? Tem país que se cuida mais, país que se cuida menos? Já tem evidências de países que estão mais avançados na nutrigenética e esses estão vivendo... Porque acho que é tão recente, talvez a gente não tenha amostra de tempo ainda para dizer que talvez em 200 anos a gente tenha uma amostra de um país que focou na nutrigenética e está vivendo melhor e mais saudável, sabe? Isso, nesse ponto ainda vai demorar, né? A gente tem alguns estudos, inclusive estudos brasileiros da USP, de um grupo que se chama NUPENS, muito legal, que correlaciona esses hábitos não saudáveis com o desenvolvimento dessas doenças crônicas, que são as doenças que mais matam no mundo, né? Vai ser diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares. Eles não correlacionam essa estatística com a parte genética. Aí a gente tem grupos americanos que estão fazendo isso muito bem. Da Mayo Clinic, Cleveland. Então, são grupos americanos muito interessantes que eles conseguem desenhar o quanto essas variações genéticas elas impactam nessas escolhas alimentares. E o quanto isso transforma você numa pessoa que poderia... não ser um obeso, por exemplo, numa pessoa com obesidade. Então, a genética sozinha, talvez ela não tenha essa capacidade toda da gente determinar. Mas ela não anda sozinha. A gente é um ser que tem hábitos culturais, sociais, a gente se alimenta, a gente tem capacidade de decisão. Então, ela vem trazendo um peso sobre algo que está na nossa mão. Tá, eu entendi.
E eu acho que a gente está caminhando para um entendimento melhor do que é saúde. Eu acho que a pandemia trouxe Uma ressignificação disso, assim, né? Sim, sim, de que não é somente a ausência de doença, né? Que esse era um conceito mais antigo, é um conceito que muita gente levava consigo. Ou assim. meio que tá muito magro, tá doente. Tem que estar meio gordinho, né? Que a avó era assim, né? Se você não tivesse criança gordinha, é criança saudável, entendeu? Quem já não ouviu isso? Fala sério, né? Pois Isso é uma coisa que, de alguma forma... Achar que idoso não deve fazer atividade física, que o corpo tá cansado. Tá fraco, o corpo é fraco, né? Hoje a gente já tem outros conceitos com relação... O preço disso a nível de custo mesmo, assim, eu não acho extremamente acessível. Se você falar que você vai pagar num exame aí um valor médio de, sei lá, R$1.000 ali, 1.000 e poucos reais, dependendo do exame, não é super acessível. Esse custo é porque é muito trabalhoso todo o processo, ou porque de fato tem uma elitização nisso que quer deixar esse preço para manter um certo status ali de business mesmo, pensando em business, né? Para ter margem. Temos alguns fatores. Há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com isso, qualquer teste desse era uns R$6.000, mais ou menos, né? Hoje a gente já está nessa faixa, 1.200, 1.000 e alguma coisa. A perda da patente das máquinas americanas facilitou a redução do custo, só que tem um problema que toda máquina, seja americana, chinesa, ela faz algo muito interessante para elas, que é a minha máquina só funciona com os meus insumos. Então, os reagentes, tudo que a gente usa tem que ser dessa mesma empresa, tem que ser compatível com esse maquinário. E outra coisa é que uma máquina dessa, ela não roda um DNA, ela tem capacidade de rodar 100, 200, 300 amostras de uma vez. Uma redução de custo aconteceria se a gente preenchesse toda a máquina e rodar todos de uma vez. Entendi. A gente, no Brasil, dentro da nutrigenética, a gente ainda não tem esse volume de eu estar ligando todo dia, ou então 3 vezes por semana, uma máquina com 200 amostras, com 100 e tantas amostras para fazer sequenciamento. Então, hoje, o custo do teste, ele é um custo que vê tanto eu rodando essa máquina com 10, quanto com 100 amostras ali, e é uma média estatística disso. Tem um acúmulo, então, ali dos testes, aí num dia específico eu pego o que eu tenho aqui de amostra a cada 10 dias. Aí demora uns 5 dias rodando o material, tal, até depois ir para a parte informacional e depois, né, comparar uma biblioteca, que a gente chama, e depois fazer a parte estatística. Você não fez medicina. Não. E eu tenho, assim, legalmente, novamente, no primeiro momento, quando eu aprendi sobre isso, eu tinha uma associação de que biogenética era uma coisa de medicina. Então, que somente médico que saberia ler a parada lá. Pô, como eu vou ler o gene, só médico sabe ler. E eu imagino que se eu tenho... de alguma forma tinha esse preconceito, algumas pessoas podem ainda ter esse viés de tipo, pô, como é que pode uma nutricionista querer falar da biogenética? Aí eu vou falar com o nutricionista e tá pedindo pra fazer um exame genético. Como que você enxerga isso? Faz sentido assim? Tipo, isso pode ser um preconceito em algum momento? Faz sentido, acho que já rolou esse preconceito, mas até os médicos viram que eles estavam para trás no conhecimento e alguém estava sabendo mais daquela área do que eles, né? Quando essa parte de nutrigenética chegou no Brasil, nos Estados Unidos ela é praticada mais por médicos. Isso eu falo porque eu morei lá, eu tive contato com grupo. Porque o médico é mais interessado lá. E o estudo da medicina e da nutrição lá é diferente do Brasil, né? Ele é menos separação. menos separado, então ele tem uma integração maior. Então, quando chegou no Brasil, o uso dos testes nutrigenéticos, apesar de ter sido trazido por uma médica, doutora Vânia Assali, quem lidava com a parte dos resultados eram nutricionistas. Então, os nutricionistas começaram a ficar realmente mais interessados nisso. Até porque é um teste onde a gente consegue, a partir dele, programar uma suplementação, uma alimentação. E isso nunca foi muito a área do médico, né? O médico trabalha mais com alopatia, com as coisas mais agudas. Então, o nutricionista, ele ficava com esse trabalho
crônico a longo prazo do paciente. Uhum. Então, acabou que as equipes de nutricionistas no Brasil, elas começaram a se interessar mais por isso e ficar mais especializadas do que os médicos. E outro ponto é que dentro da medicina não se estuda isso. Se estuda uma área que se chama genética médica. Genética médica é a área de um gene, uma mutação, uma consequência. Um gene, uma mutação, uma consequência. Tá. Ou seja, eu tenho um gene, ele sofreu uma variação em um pontinho do alelo dele, tipo, dentro das 15 mil bases, uma mudou, e aquilo gerou um defeito numa proteína que causa uma doença séria. Pode ser uma epidermólise bolhosa, uma doença rara aí qualquer. Então, isso na medicina era muito claro. O que a nutrigenética trouxe é 15 genes, várias variações, e eu tenho um perfil diferente. Entendi. Então, assim, o volume mudou, o entendimento mudou, e a partir dali a gente saiu de uma estatística de 100%, mutação 100% da doença, para variações no gene, 20% de risco, 10% de risco. Entendi. Então, o olhar estatístico também precisou ser outro. E isso para o médico ficou difícil. Ficou difícil dele entender. Sim. Menos patológico ali, né? Sim. Assim, tipo, olha, é isso e acabou. Não, ó, se você tem isso, então, entrou mais no campo estatístico, fica uma decisão mais impactante, mais forte pro médico, né? Porque se ele tem 20, 30% de aquilo acontecer, o que o médico vai decidir agora? Aí ele vai entendeu? dizer, mas pode não acontecer, pode não acontecer. Pô, mas tem 30%, mas tem e aí? 30%. Tem 30% quer dizer que alguns mecanismos nessa pessoa estão voltados para isso acontecer. Então, eu preciso entender como melhorar, como regular esse mecanismo. E talvez para a parte médica era muita coisa para eu fazer e eu tô mais acostumado a ser mais rápido, mais prático. Pra gente, usuário, assim, não pirar. Porque, eu imagino, vai dar marcador de tudo, né? Então, assim, tem um indicador de warning, assim, esse aqui é importante, esse aqui tem que ter atenção, ó, acima de 30% tem que ter atenção, 10%, 5%, tranquilo. Tem já isso, alguma coisa que a gente... Porque senão vai ter 5% pra uma coisa, o que eu olho, entendeu? A gente divide em a barra, né, que vai de 0% a 100% do risco de... Lembre-se que é risco de, não estou dizendo que vai acontecer, né? Então, quando a gente fala de 0 a 30%, a gente considera um risco baixo. De 30 a 60, né, 31 a 60, a gente considera um risco intermediário. E de 61 a 100%, a gente já considera um risco mais elevado de desenvolvimento daquela patologia ali. Ou seja, a partir de 35 a partir de 31 a gente já faz assim, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Tá, então já, ou seja, já tem também ferramentas de auxiliar ali o médico ao ponto de ele compreender se a partir de quanto que aquilo... Sim. E hoje os laudos eles já vêm com algumas descrições interessantes, tipo, o paciente 30%, isso é um nível intermediário, você precisa agir de tal forma, tal. Muito bom. Muito bom, maravilhoso, assim. Pô, eu adoraria ficar conversando algumas horas, assim, sem nenhum ponto. A gente vai entrar aqui num ponto que é... O que é? É uma fase da nossa conversa que é o que é. Que é o que é pra você, entendeu? Pode ser que seja o seu baseado em alguma coisa, pode ser que seja baseado no que você sente, não importa. O que é precisão pra você? Precisão, pra mim, é me tirar do ponto comum. É olhar a agulha no palheiro. A agulha no palheiro. O que é ser humano pra você? Ser humano é complexidade. É entender que não é só genética. Que na hora que eu pegar um paciente e eu analisar só a genética, eu não estou sendo humano. E eu não estou analisando aquele humano. Eu preciso entender das emoções dele, eu preciso entender do contexto sociocultural dele. Tudo isso vai bater com a genética. Ou seja, uma IA ela pode até contribuir, né? Fazendo uma parte na análise, mas ainda assim... É a grande discussão que eu coloco aqui, né? Que a IA nunca vem para substituir o ser humano em si, no meu ponto de vista, tornar o humano um super-humano, né? Então, ele vai ter ferramentas, mas a decisão, toda essa análise multifatorial que você está falando, eu acho que só o ser humano pode fazer brilhantemente, assim, né? O que é saudável para você, ser saudável? É mais complexo
Então, vamos lá. Ser saudável, pra mim, acho que também faz parte de um ser feliz, assim, enquanto... acho que é mais ser consciente, sabe? Acho que ser saudável é isso, assim, você ser consciente sobre suas atitudes, sobre onde você tá, sobre o que você faz. Eu acho que ser saudável é isso. Ser saudável é muito sobre consciência. Consciência. Maravilhoso. E eu gosto de consciência, até a gente analisando que é ciência também. Também, É consciência tanto da mente, quanto com a ciência em si. Exato. Maravilhoso, adorei o trocadilho. E por último, o que é a vida pra você? A vida é um caos, um caos. Dois químicos, quando... No primeiro capítulo do livro de genética, tem uma hipótese do surgimento da vida que é justamente isso. A vida, ela é um encontro químico gerado por um caos de temperatura, energia e pressão. Então, que é a hipótese de Hurley e Milley. E eles falam justamente que o surgimento da vida só foi possível porque existia um monte de matéria inorgânica que, sob alta temperatura, alta pressão e choque elétrico numa terra primitiva, conseguiram unir o inorgânico e formar algo que ainda não tinha aqui. Então... A vida, ela é pressão, ela é energia, ela é caos, ela é tudo isso. Eu acho que na hora que a gente organiza demais, ela para de ser vida. Corrente elétrica não é organização, é transmissão. Então, transmissão. Assim, na hora que a gente está muito organizado, a gente para de ter pulso. Maravilhoso. Adorei, assim. Sinceramente, acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar da vida nessa perspectiva. Eu gostei muito da visão de como a combinação de tudo isso, né? Como algo inesperado pode acontecer dentro de um monte de fator que não é preditivo, assim, de certa forma. Muito bom. Por fim, assim, eu deixo sempre aberto um campo para você... Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não te perguntei? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu não consigo processar, assim, qual a pergunta que você poderia ter feito e eu não respondi. Não sei. Talvez do que meu DNA tem fome. Tem fome de que o meu DNA? O que seu DNA tem fome? O que você responderia? Eu acho que... Eu sou uma pessoa super curiosa. Muito curiosa com tudo. Então, assim, essa coisa do conhecimento. Algumas moléculazinhas aqui, alguns receptores de dopamina meus estão toda hora querendo adrenalina, dopamina. Então, assim, eu quero saber, eu sou muito curiosa com tudo, assim, desde... porque é um minério, porque o solo de São Paulo é considerado solo roxo, o que é isso? Então, assim, tudo eu sou bastante curiosa. E foi dessa curiosidade que eu vim estudar também genética. Foi nos porquês da vida, né? E a ciência é um eterno porquê. Na hora que a gente acha que ciência e conhecimento científico é a resposta, a gente está completamente errado. Einstein já falava bastante disso. Tem uma grande discussão, assim, né? Quando a gente entra muito no campo mais sutil da vida, igual você deu exemplo da criação da vida, né? Tudo bem, um monte de fatores, elementos inorgânicos, junto com uma composição de choque, temperatura, pressão, calor, tudo isso junto é uma panela de pressão ali, é um laboratório, né? Isso leva a compreender um fator também não compreensível pelo ser humano, né? Então, quando a gente coloca essas duas variáveis, né? Quem chegou primeiro aqui, né? Ou seja, a arte imita a vida ou a vida imita a arte de alguma forma, né? A arte, ou seja, o sutil acontece depois, a ciência vai lá e compreende, ou quem que chegou primeiro, assim? Acho que vai ser sempre assim, de alguma forma, né? Sempre. A gente A filosofia anda bastante junta com a biologia. Eu acho que sim. E eu acho que a ciência, de alguma forma, também, a ciência, ela de alguma forma vai se avançando, mas eu acho que ela vai sempre compreendendo o natural. Que existe a natureza. Sim. O que é o natural, né? E aí ela vai descobrindo que a genética existe. Acho que quando surgiu o ser humano tinha genética. Desde essa junção que eu falei, exatamente, né? A gente disse juntaram as primeiras bases nucleotídicas. Ou seja, então assim, a ciência não está inventando a análise genética. Ela já existia, ela só está compreendendo com a informação e tecnologia que ela tem agora. A gente está criando tecnologia. Acho que a função humana é essa, né? E tecnologia para compreender. Para compreender.
E talvez a primeira tecnologia era bater pedra uma na outra e gerar o fogo. Uhum. Né? Exatamente. Tecnologia é você criar materiais para o surgimento, né, para entender algo. Uhum. E a gente hoje está aqui, a gente precisa criar inteligência artificial para compreender a genética, para compreender dados, para integrar dados humanos, para entender melhor esse ser humano enquanto um ser aqui dentro que quer saúde, que quer ver. Maravilhoso. Eu queria agradecer a sua presença, a Obrigada. sua aula. Foi muito boa, tranquilo. assim. Eu tenho pra mim cada vez mais que o podcast é uma ferramenta maravilhosa de ensino particular, eu diria. Porque muitas vezes deve ser ótimo conversar com várias às vezes eu até pessoas. esqueço que eu tô assim, que alguém vai ver isso, entendeu? Assim, eu esqueço. Eu falo, cara, eu não sei se alguém vai ver. Eu tô aqui assim, nessa Tipo função, assim, tô só conversando com você. Eu, cara, não sei se alguém vai assistir, mas eu vou perguntar um monte de coisa que é muito interessante pra que eu consiga compreender. Eu também sou muito curioso e eu falo, não, deixa eu aprender mais sobre esse campo. Então, obrigado pela sua presença. Obrigada, agradeço pelo demais. poder do verbo, né? Através da fala, a gente conseguiu colocar energia aqui. Eu acredito em energia, então fluiu muito bem as coisas aqui entre nós. Aprendemos muito. E eu quero que você compartilhe, assim, nas redes sociais, como as pessoas podem te achar, né? Trabalhos, essas coisas, que acho que agora é um lugar para você abrir, assim, o seu espaço. Eu sou bem tranquila nas redes sociais. Não é o meu ponto forte, mas de vez em quando tem umas coisinhas, realmente nessa área mais de genética, de saúde. Meu arroba é barbara.bpires. E também tem o do meu laboratório, mas aí tá tudo compartilhado lá. Então me segue quem gostar, quem quiser entender um pouquinho mais sobre genética. Às vezes tem as caixinhas de curiosidade lá. Você dá aula em algum lugar assim, alguma universidade, alguma coisa? Eu dou a convite, né? Essa semana eu dei para 2 pós da Prata Ensino, dou palestra, congresso, então a gente vai fazendo. E muita formação de médico. Hoje tem uma mentoria para formação de médico nessa área de genética. Não só genética, que eu chamo saúde de precisão. Saúde de precisão, que é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Pessoal, esse aqui foi mais um Entre Conexões Podcast. Convido a todos a visitar o site da 3F Conecta para conhecer um pouquinho mais sobre inteligência artificial dentro do ramo da saúde. Como é que a gente pode, de alguma forma, ultra personalizar a jornada do paciente, a jornada clínica. E é isso. Nos vemos até o próximo.